O ano é 1912. O maior navio já construído, o RMS Titanic, embarca em sua viagem inaugural. Um palácio flutuante de sonhos, carregando mais de 2.200 almas. A esperança paira no ar, densa como a fumaça de suas chaminés. Eles desconhecem a mão gélida do destino que se aproxima. Uma ameaça silenciosa espreita sob as ondas. O início do século XX fervilhava com mudanças. A Revolução Industrial rugia, criando fortunas vastas e ampliando o abismo entre os que têm e os que não têm. Homens poderosos, titãs da indústria como J.P. Morgan, exerciam influência sobre nações. Morgan, um financista de influência incomparável, foi uma peça-chave na história do Titanic. Ele controlava a International Mercantile Marine, a empresa proprietária da White Star Line, a operadora do Titanic. Sua influência sobre o navio, sua construção e seus passageiros era inegável. O mundo estava à beira da guerra. O nacionalismo fervia. As ansiedades econômicas eram intensas. Em meio a essa turbulência, o Titanic, um símbolo da ambição humana e da destreza tecnológica, estava prestes a enfrentar seu teste final. Rumores circulam, persistentes como as correntes oceânicas. Alguns sussurram sobre uma conspiração, um naufrágio intencional. Eles apontam para o navio irmão quase idêntico do Titanic, o Olympic, danificado em um acidente anterior. Teria sido o Titanic, questionam eles, o navio que realmente zarpou naquela noite fatídica? Ou teria ele, como alguns acreditam, sido trocado pelo Olympic, danificado em um colossal golpe de seguro? A teoria, embora carecendo de provas conclusivas, continua a intrigar, alimentada por inconsistências e perguntas sem resposta. As semelhanças físicas entre os dois navios são impressionantes. Uma troca poderia ter sido orquestrada no caos da partida. A ideia, embora aparentemente rebuscada, se recusa a ser totalmente descartada. Entre os passageiros da primeira classe do Titanic estavam homens de grande riqueza e influência: John Jacob Astor IV, Benjamin Guggenheim, Isidor Straus. Seus nomes eram sinônimos de poder e prestígio. Mas alguns desses homens compartilhavam um segredo: a oposição à criação do Federal Reserve. O Federal Reserve, um sistema de banco central, era um ponto de discórdia. Seus oponentes, muitos dos quais pereceram no Titanic, o viam como uma ameaça à sua autonomia financeira. Teria sido a oposição deles, alguns se perguntam, um fator no desastre? Poderiam forças poderosas, buscando silenciar essas vozes dissidentes, ter orquestrado o naufrágio? É um pensamento arrepiante, uma teoria da conspiração que tem fascinado pesquisadores e historiadores por décadas. A maldição do diamante azul. Lendas e maldições sempre se agarraram ao mar. Uma dessas lendas envolve o Titanic e o lendário diamante azul. Alguns acreditam que esta joia deslumbrante estava a bordo do Titanic, o diamante Hope, com sua história de infortúnio e tragédia. Teria sido o diamante um catalisador para o desastre? A lenda persiste, adicionando intriga à história do navio condenado. Avisos ignorados. Um mar de silêncio. O Titanic recebeu inúmeros avisos de icebergs nas horas que antecederam a colisão. No entanto, esses avisos foram aparentemente ignorados, descartados como insignificantes. Porque muitos perguntam: o Titanic, equipado com a mais recente tecnologia, navegou a todo vapor em direção ao perigo? Foi arrogância, uma crença na inafundabilidade do navio?
Ou haveria uma explicação mais sinistra? Alguns acreditam que os avisos foram deliberadamente suprimidos, uma peça crucial do quebra-cabeça em uma conspiração maior. Seja qual for o motivo, os avisos ignorados permanecem como um lembrete assombroso da tênue linha entre a confiança e a negligência. Sabotagem em alto mar? Poderia o naufrágio do Titanic ter sido um ato de sabotagem? É uma pergunta que permanece desde aquela noite fatídica. A possibilidade, por mais remota que seja, é impossível de ignorar completamente. Teria o navio inafundável? Alguns se perguntam, sido afundado por mãos humanas? Teriam os compartimentos estanques do navio sido deliberadamente deixados abertos? Estaria o posto de observação sem ninguém em um momento crítico? Essas perguntas alimentam o debate, adicionando ao mistério que cerca o desastre. Embora as evidências de sabotagem permaneçam evasivas, a teoria persiste, um testemunho da capacidade humana para a engenhosidade e para a destruição. O naufrágio do Titanic enviou ondas de choque ao redor do mundo. O desastre, um lembrete brutal da vulnerabilidade humana, continua a fascinar e assombrar a todos nós. As histórias de heroísmo e sacrifício, as perguntas sem resposta, tudo contribui para a mística duradoura do navio. Mais de um século depois, o Titanic ainda nos fala. O que realmente afundou o Titanic? Teria sido simplesmente um acidente, uma colisão trágica entre a criação do homem e o poder implacável da natureza? Ou será que forças ocultas contribuíram para o fim do Titanic? O debate continua, alimentado por teorias da conspiração, perguntas sem resposta e o desejo humano por explicações. A verdade, como os destroços do próprio Titanic, jaz enterrada sob as ondas. É uma verdade que pode nunca ser totalmente conhecida, deixando-nos a lidar com as possibilidades, a explorar os e se e os talvez. A história do Titanic é um lembrete de que, mesmo em uma era de maravilhas tecnológicas, estamos, em última análise, à mercê de forças que fogem ao nosso controle. Os sussurros fantasmagóricos do Titanic. O Titanic repousa no fundo do oceano, um monumento silencioso a uma era passada. Mas sua história continua. Ele nos sussurra através das imagens do sonar, dos artefatos recuperados, das histórias passadas de geração em geração. Nós ouvimos, cativados pelo mistério, pelo romance e pela tragédia. Buscamos respostas, tentando entender os eventos que levaram àquela noite fatídica. O Titanic, um navio fantasma congelado no tempo, continua a assombrar nosso imaginário coletivo. Sua história é um lembrete brutal da fragilidade da vida e do poder duradouro do espírito humano. É uma história que continuará a ser contada e recontada, garantindo que o Titanic e aqueles que navegaram a bordo dele jamais sejam esquecidos.